Manu, seja bem-vinda, Manu. Compartilhamento, pronto. Vamos lá. Emily, Alex Mateus, Ana Souza e Douglas, sejam todos muito bem-vindos. Douglas, ore para nós, por favor. Dá pra ouvir? Não dá para ouvir. Beleza. Senhor nosso Deus, agradecemos por mais uma aula que temos hoje e lhe pedimos que nos abençoe, que o seu Santo Espírito esteja conosco e que abençoe os que não puderam estar aqui hoje também. Dá-nos força, Senhor, para fazer a música certa e colocar em prática em nossas vidas tudo o que vamos aprender. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito obrigado, Douglas. Então vamos lá, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar dois temas que são referentes ao livro de Mórmon. O primeiro deles é como surgiu o livro de Mórmon, e depois a importância do livro de Mórmon que ele tem para a Igreja de Jesus Cristo e para nós mesmos, né, para a nossa própria vida. Então, começando pelo livro de Mórmon, sobre o surgimento do livro de Mórmon, nós temos lá em Mórmon 8, versículos 12 a 16, Moroni descreve o que ele fez antes de esconder as placas que um dia viria a se tornar o livro de Mórmon. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Ana, lê para a gente, por favor. Ana, estás mesmo aí? Eu estou um pouco travada com esse negócio, mas já tá me ouvindo? Estou ouvindo. E aqueles que receberam este registro e não o condenarem por causa das imperfeições que contém, conhecerão coisas maiores do que estas. Eis que eu sou Moroni, e se fosse possível, dar-vos-ia a conhecer todas as coisas. Eis que termino de falar a respeito deste povo. Sou filho de Mormon e meu pai era descendente de Nefe. E eu sou o mesmo que esconde esse registro para o Senhor. As placas em que está gravado não têm valor algum, em virtude do mandamento do Senhor, porque ele verdadeiramente disse que ninguém as obteria para usufruir lucro. Mas o registro que nelas está é de grande valor, e aquele que trouxer à luz, o Senhor o abençoará. Ana, de acordo com o que você leu, o que Moroni nos ensina a respeito do surgimento do livro de Mórmon? É que o livro de Mórmon em si, né, as placas elas não tinham valor, mas que aquilo que estava escrito no livro de Mórmon era de grande valor e que aquelas pessoas que no caso, aquela pessoa que trouxesse à luz o livro de Mórmon seria muito abençoada. Excelente, muito obrigado, Ana, exatamente isso. E quando a gente vai lá na introdução do livro de Mórmon, para aquele apêndice que tem lá no comecinho, é interessante quando ele fala que o livro de Mórmon foi escondido para o Senhor, para ser revelado num determinado momento também pelo Senhor. Então, é interessante a gente ver como que um livro consegue ficar escondido, algumas placas de ouro ali, consegue ficar escondido durante décadas, séculos ali, e ninguém pega, né? Algumas pessoas ficam pensando, nossa, como é que ninguém achou? E o profeta Joseph Smith, a gente vê depois nos filmes, né, e na explicação dele, que ele pega com uma alavanca, com um pedaço de madeira, ele consegue mover facilmente a pedra. Porque pensa, nossa, como é que ninguém pensou nisso? Exatamente por isso. Porque o livro de Mórmon, ele foi escondido para o Senhor, pelo Senhor. Então foi o próprio Pai Celestial que travou ali, né, que deixou escondido para que ninguém pudesse ter acesso e pudesse ser revelado apenas no momento certo. Tem que entender que nós estamos trabalhando da obra de Deus, né? A gente está trabalhando da obra dos homens. Em relação a esse processo de tradução, então é isso. Então é assim que surge o livro de Mórmon. Moroni, ele pega as placas, finaliza os registros ali que o pai dele havia começado, finaliza com algumas palavras e as enterra. Séculos depois, o próprio Moroni aparece a Joseph Smith e diz, olha, as placas estão em um determinado local, você vai ser chamado como profeta, vai ser chamado para traduzir, mas não é ainda, não é agora. E depois de algum tempo, o profeta teve acesso às placas para poder traduzir. Em relação ao processo de tradução em si, o profeta Joseph Smith ele disse o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Douglas, lê para a gente, por favor. Dogrinha. Traduzir o livro de Mórmon pelo dom e poder de Deus. E aí, como é que foi traduzido o livro de Mórmon, Douglas? Eu acho que pelo dom e poder de Deus. Olha, rapaz, tem certeza disso? Posso perguntar para os universitários?
Gente, essa foi a frase que o profeta utilizou para explicar todo o processo de tradução. É isso aí, né? Como é que foi trazido o livro de Mórmon? Pelo dom e poder de Deus. Pronto, morreu ele apreado, não tem mais muito que a gente trabalhar, não. Mas o que acontece? A gente vai ver agora como que como é que aconteceu esse poder de Deus? Como é que aconteceu esse milagre que permitiu que nós tivéssemos o livro de Mórmon hoje conosco? Antes de morrer, Amy Smith, ela explicou para o filho dela, Joseph Smith III, como que o pai dele, né, havia traduzido o livro de Mórmon. Então, olha só o que ela diz aqui. Ela escreve uma carta para o filho dela explicando isso. Vai lá, Manu, lê para a gente, por favor. São 2 slides, viu? Ok. Creio que a igreja foi estabelecida por orientação divina. Tenho plena convicção nisso. Não tinha nenhum manuscrito ou livro com ele enquanto traduzia. Se ele tivesse algo assim, não poderia tê-lo escondido de mim. As placas sempre estavam sobre as mesas sem qualquer tentativa de dissimulação, envolvidas em uma pequena toalha de mesa de linho que dei a ele para cobri-los. Certa vez apalpei as placas quando estavam sobre a mesa, sentindo seu contorno conformar. Pareciam maleáveis como papelão e farfalharam com um som metálico ao se passar o polegar pelas bordas, como se faz com as páginas de um livro. Estou convencida de que nenhum homem poderia ter ditado o conteúdo dos manuscritos, a não ser por inspiração, pois quando eu lhe vi escrevendo, seu pai ditava para mim por horas e a fio. E a voltar das refeições e de outras interrupções, ele retornava ao trabalho exatamente onde parava, sem nem sequer olhar o manuscrito ou pedir que ele lesse um trecho algum. Era comum que fizesse isso. Seria improvável que uma pessoa instruída conseguisse fazer isso. E para alguém tão ignorante e inculto como ele, seria simplesmente possível. Manu, de acordo com o que você leu nessa carta, como é que você consegue ver que de fato foi por meio do poder de Deus que o livro de Mórmon foi traduzido? Porque Joseph Smith, ele não tinha muito conhecimento. Ele, assim, de palavras e tudo mais, né? Acho que naquela época ele não tinha muito estudo, né? Então, como ela falou, né? Alguém tão ignorante, né? Inculto como ele, né? Realmente, foi pelo dom e poder de Deus, porque só o Senhor poderia fazer aquilo, de inspirar Joseph Smith a traduzir as placas. Exatamente, né? Excelente. Tem até algumas. Eu teria vergonha se fosse Joseph Smith, da minha própria esposa, dizer que eu sou me amarrado desse jeito, né? Inculto, um bicho do mato, né? Basicamente disse isso, né? Falou a respeito dele. Mas é interessante, ela teve não sei se foi ela que disse, outra pessoa que falou que Joseph Smith não tinha capacidade nem de ditar uma carta. Consegue imaginar? O profeta não consegue ditar uma carta, mas consegue, né, falar ali em toda a leitura do livro de Mórmon. Então, isso é uma maior prova que nós temos de que, de fato, o livro de Mórmon ele foi traduzido pelo poder de Deus. Porque pelo poder do homem, nunca que o profeta ia conseguir traduzir isso. Inclusive, algumas pessoas até usam os diários do profeta Joseph Smith, né, que quiser, tem até aqui na lojinha, quiser comprar, só uma bagatela de R$ 100 cada um, aqueles livros, né, com os diários, e ver lá tem um monte de risco, um monte, que o profeta escrevia errado, apagava, escrevia de novo e tal. Então, ele era amarrado mesmo com um português, para poder ditar uma leitura se não fosse por meio do poder de Deus. Então, essa é uma das maiores provas que nós temos, assim, não é bem prova, né? Mas essa é uma das maiores testemunhas que nós temos de que o livro de Mórmon, de fato, ele foi traduzido pelo poder de Deus. Então, a própria esposa do profeta, que nessa época já era afastada da igreja, e mesmo assim, ela falou isso a respeito do processo de tradução do livro de Mórmon. Comentários, dúvidas, pessoal? Não? Vamos lá, então. O que acontece?
O profeta, para ele traduzir o livro de Mórmon, ele utilizou algumas ferramentas para isso. Algumas ferramentas bem específicas, que eu vou colocar aqui para vocês, que um trecho do manual que explica exatamente como ele fez para traduzir, quais eram essas ferramentas que ele utilizou para traduzir. Ele não simplesmente olhava o livro de Mórmon, as placas, e ditava. Ele utilizava algo para poder ajudá-lo nesse processo de tradução. Aliton, lê para a gente, por favor, essas duas citações. Vamos lá, você consegue me ouvir? Alto e claro. O instrumento, chamado no livro de Mórmon de intérpretes, é mais conhecido dos santos dos últimos dias, hoje, como o Urim e o Tumim. Oliver Cowdery declarou que, olhando através do Urim e Tumim, Joseph conseguia ler, em inglês, os caracteres do egípcio reformado gravados nas placas. Alguns relatos posteriores indicam que Joseph às vezes usava outro instrumento para traduzir o livro de Mórmon. Esse objeto era uma pequena pedra oval, conhecida como pedra dividente, que Joseph descobriu muitos anos antes de obter as placas de ouro. Esses relatos indicam que Joseph usava ora os intérpretes, ora a pedra dividente dentro de um chapéu para bloquear a luz, permitindo assim que ele visse melhor as palavras que apareciam nesse objeto. Então, Alex, de acordo com o que você leu, quais são algumas ferramentas, instrumentos que o senhor preparou para o profeta para que ele pudesse traduzir o livro de Mórmon? Perfeito, né? Ele usava muito, como a citação em cima fala, né, o Urim Tumim, né, que era... Eu não tenho, pode me corrigir depois, mas se não me engano era parecido com um colar, né? Algo parecido com isso que ele podia usar. E usava essa pedra, né? Que era chamada no tempo de pedra de intérprete, né? Perfeito, né? Eu não diria bem colar, né? Porque quando a gente vê lá, eles falam como que é como se fosse por um aro de ferro, parece mais uma lupa mesmo, mais um óculos, né? Eu não sei. Honestamente, Sim, também é não, isso mesmo. não conseguiria imaginar muito bem, não. E assim, pessoal, para a gente imaginar, eu sei que é meio complicado, né? Você imaginar o profeta ali com a cara dentro de um chapéu, lendo uma pedrinha, vendo o que aparece ali do processo de tradução. Mas é o que nós sabemos. E assim, isso é tudo que nós sabemos do processo de tradução. A gente não tem tantas informações assim a respeito do processo de tradução. O que a gente precisa compreender, né, e receber um testemunho a respeito do livro de Mórmon é muito mais importante do que você tentar entender como é que foi esse processo, porque a gente não vai avançar muito nisso, porque a gente não tem muitos relatos sobre isso, né? Então é isso, o profeta ele utilizava ou o Tumim, ou então, às vezes, essa pedra dividente. Fala, Alito. Todas as vezes assim, né, que eu penso sobre o uso do Urim Tumim, né, e também da pedra dividente que ele usou para poder traduzir as placas, né, e muitas pessoas viram lá e não conheciam as marcas que estavam na placa. Eu lembro muito sobre também o que o Senhor preparou para a família de Leí, né, que era ali a Rona, a bússola, né, que era movida pela fé. Eu acredito também que, não diferentemente, também era muito pela fé que Joseph conseguia usar esses instrumentos também, né? Se não tivesse fé para poder realmente saber que ele era capaz de poder traduzir e confiar no Senhor, ele dificilmente iria conseguir só pelo fato de ter o instrumento na mão dele. Exatamente, né? Não é simplesmente ter o instrumento na mão. A gente tem um exemplo de Oliver Cowdery, né? Que tentou traduzir e não conseguiu. Posso falar, tá? Pode sim. Eu acredito que ele tinha, assim, muita fé. Tanto é que tem uma parte da história que Oliver Cowdery fala que ele já nem precisava mais usar as pedras ou qualquer outra ferramenta, porque ele já olhava e já traduzia. Então eu acredito, assim, que ele tinha muita fé a ponto de não precisar mais de instrumentos. Ele já sabia o que estava escrito ali, só olhando. Exatamente, né? Ele começou ali precisando das pedras como auxílio, mas chega no momento em que ele consegue, sem mesmo as pedras, para poder traduzir. E chega no momento, né, dele conseguir ler a Bíblia, na versão do Rei Jaime, e já pelo Espírito sentir que faltavam algumas informações ali que ele fosse completando, né? Foi assim que se deu o processo. A gente nem fala muito tradução da Bíblia, né? Porque não foi bem uma tradução, né? Foi inspiração mesmo de algumas informações que foram omitidas pelo o pessoal quando fez a tradução da Bíblia original. Mas é isso, pessoal. Mas assim,
Esse é o processo de tradução do livro de Mórmon. Foi assim que nós tivemos acesso ao livro de Mórmon. Mas agora a gente entra numa parte mais importante, que é justamente a importância do livro de Mórmon para nós hoje, certo? Tem um ponto ainda, para a gente poder trabalhar antes disso. Doutrina e Convênios 5:7, o próprio Senhor fala ao profeta Joseph Smith, algo importante que isso vale para nós hoje, na nossa vida. Vou compartilhar aqui. Albert, lê para a gente, por favor. Consegue me ouvir? Alto e claro. Consegue me ouvir? Beleza. Tá. Doutrina e Convênios 5:7. 7. Eis que, se não quiserem acreditar, não creram em mim. Meu servo ainda... Peraí. Tá bom. Eis que, se não quiser acreditar em minhas palavras, não creiam em mim. Meu servo Joseph. Ainda que te fosse possível mostrar-lhes todas essas coisas que te confiei. Albert, agora eu vou fazer uma mudança ali. Porque você acha que se a gente não acreditar no livro de Mórmon, que ele é verdadeiro, mesmo que mostrassem as placas para a gente também não acreditaria? Eu acredito que porque a nossa fé é muito se base na restauração do Evangelho, né? Então, quando a gente não acredita que Joseph Smith conseguiu traduzir, ou que a gente não acredite diretamente no livro de Mórmon, uma coisa complementa a outra dentro do Evangelho. Então, se a gente deixa de acreditar em alguns passos, a chance da gente se desviar é grande, assim. Excelente, perfeito. Teve até uma vez uma citação de um profeta que eu vi que ele fala justamente isso, né? Uma pessoa chegou para mim pedindo para ver as placas. Aí ele foi lá, pegou o livro de Mórmon e deu para ela. Tá aqui as placas. E ainda numa versão traduzida para ti. O que adianta eu te dar as placas se tu não sabe nem ler? Né? O que adianta você só olhar as placas ali, né? É verdade. Então, assim, de nada adianta você ter acesso às placas, você ter acesso ao Urim e tal. Isso não aumentaria o seu testemunho. Isso não aumentaria a sua fé. É preciso que você leia o livro de Mórmon e você tenha ali a sua própria experiência com o Espírito Santo a respeito do livro de Mórmon. Então, nada mudaria, mesmo que você visse as placas ali. Agora a pergunta é, Pri, tá aí, Priscila? Essa Priscila também. Eu. Pronto. Priscila, o que foi que ajudou você a obter um testemunho do livro de Mórmon? Ler, estudar e perguntar para o Senhor com real sinceridade. Eita, resposta Red Morgan, né? Esses membros da igreja. É exatamente isso, né? Então, olha só que a importância da gente fazer a nossa parte. E estudar o livro de Mórmon sempre, sempre. Porque o testemunho, ele é muito volátil, né? Ele nunca está ali naquele mesmo nível. Ele não vai estar no mesmo nível. Ou ele vai aumentar, ou ele vai diminuir. Então... Mas terra, só para completar, eu lembro, eu na verdade lembro não, nunca esqueço, né, dessa experiência, porque eu lia, eu estudava, eu sentia alguma coisa boa, não vou negar, eu sentia algo muito bom quando eu lia o livro de Mórmon, né, e eu ficava muito presa. Na verdade, a escritura que eu levo, que fala em Gálatas, né, que os frutos do Espírito, alegria, mansidão, enfim. Mas como eu era nova, literalmente muito nova na igreja, porque eu nunca segui nenhuma religião, eu era a católica, mas só no nome mesmo, eu nunca fui firme em nenhuma religião. Então eu ficava, Senhor, como é que eu posso saber de fato, eu quero ter uma experiência melhor? E eu nunca esqueci que eu estava lendo uma parte de Nefe, e foi como se eu tivesse sido participar daquele momento com eles. Quando o Nefe está lá falando sobre os irmãos dele, eu comecei a chorar muito. Foi um choro assim que eu não consegui explicar. Eu chorei muito sozinha lendo.
e ao mesmo tempo eu estava sentindo um acalento muito forte. Então, naquele momento, eu tive a oportunidade de ter mais certeza ainda que o livro de Mórmon ele é verdadeiro, né? Excelente, perfeito, né? E essa experiência da Priscila, é importante que a gente entenda que todos nós podemos ter experiências semelhantes, mas não pense que talvez você vai ter experiências o tempo inteiro. E isso que é importante compreender também. A gente precisa continuar estudando o livro de Mórmon, que a gente vai continuar sentindo o Espírito. Mas não pense que toda hora que você lê o livro de Mórmon, né, todo ano você vai ter uma experiência mirabolante com ele. Provavelmente não. O máximo que você vai fazer é aquilo que ele disse para o Oliver Cowdery, né? Volve a tua mente para aquele momento que eu te dei um testemunho. Então, é mais ou menos isso que pode acontecer conosco. Vamos agora compreender mais um pouco a respeito da importância do livro de Mórmon na restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Olha só esse quadro que eu coloquei aqui, com alguns eventos importantes relacionados à restauração do Evangelho. Então, olha só. 1820, primeira visão. 23, o anjo Moroni ele começa a aparecer ao profeta Joseph Smith, ou seja, 3 anos depois. 29, restauração do sacerdócio. Junho de 29, termina a tradução do livro de Mórmon e somente em 6 de abril de 1830, a organização da igreja. Certo? Jaine, olhando esse quadro aqui, que tem esses dados relativos à organização da igreja e tal, o que essa sequência de eventos nos revela a respeito da importância do livro de Mórmon para a restauração do evangelho? Eu acho que é bem aquilo, bem clichêzão, assim, que a gente aprende desde que a gente entra na igreja, né? Que o livro de Mórmon, ele é fundamental, ele é a pedra angular, né? Mas não simplesmente, porque, né? Não, mas porque realmente tudo que está escrito no livro de Mórmon, ele vai explicar as revelações, ele vai testificar do profeta, ele vai testificar do sacerdócio, ele vai testificar do Salvador Jesus Cristo, né? Então, se a gente compreende que o livro de Mórmon ele realmente é a palavra de Deus, então tudo vai fazer sentido, né? Eu acho que a grande parte que está aqui serviu missão, e é isso que a gente ensina, né? Que, olha, se você sentir que o livro de Mórmon é correto, então tudo faz sentido, significa que o profeta Joseph Smith, ele realmente foi um profeta de Deus, né? E todas as outras coisas que a gente ensina e que a gente é ensinado faz sentido, né? Justamente porque o livro, ele é correto. Excelente, perfeito, né? Então, e olha só como que o livro de Mórmon ele é tão importante para a Igreja de Jesus Cristo, para a restauração do Evangelho, que a igreja somente foi organizada após a tradução do livro de Mórmon. Então, nada assim então aconteceu, a igreja não foi organizada enquanto o profeta não tivesse terminado o livro de Mórmon. Isso é para você ver como que o livro de Mórmon ele é importante para a restauração do Evangelho e é importante também nas nossas vidas. A Jaine mencionou ali o tal da pedra angular. Vou mostrar aqui para vocês, então, o que é uma tal de uma pedra angular. Então, o que acontece? A pedra angular, ela é a última que é colocada ali. Você vê que você tem um arco aqui que é formado, e ela é a pedra mais diferentona de todas. E ela é toda trabalhada para ficar exatamente do tamanho exato que vai ficar aqui, porque ela, é interessante ver isso, né? É ela que dá sustentação para essas duas colunas que tem em volta. Então, se você parte a pedra angular, na hora, toda aquela estrutura ali que você tem em volta, ela cai. Aí, aproveitando já, né, a pergunta, Letícia, de que forma que o livro de Mórmon é a pedra angular de nossa religião? Tá me ouvindo, Terra? Ouvindo. É porque o livro de Mórmon, ele é algo inovador, né? Ele fala sobre uma coisa que, na verdade, não foi ensinada antes. Ele foi por revelação, na verdade. Foi inspirado e traduzido. É algo que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Ele traz as verdades eternas, né? Que vão nos ajudar a voltar à presença de Deus. Ele nos ajuda a compreender os ensinamentos de Jesus Cristo de uma maneira mais simples e clara, né? Excelente, perfeito, né? Tu queria falar, Albert? Não, acho que foi sem querer, para te ligou ali. Então, o livro de Mórmon, na verdade, como a Letícia falou, né, é o diferencial, é a diferença.
né? Todo mundo tem acesso à Bíblia, mas o livro de Mórmon somente os membros da Igreja de Jesus Cristo têm acesso. Então, o livro de Mórmon ele é nossa pedra angular, porque, de fato, se o livro de Mórmon cair dali, todo o resto é desfeito. Aí você começa a compreender o porquê que tem tantas pessoas que tentam trabalhar, que trabalham, na verdade, tentando desacreditar o livro de Mórmon. Justamente por causa disso. Porque o livro de Mórmon, ele nos testifica a respeito. Quando você vai naquela promessa que muitos de vocês, quando leram, quando eram pesquisadores, ou quando pediam para alguém ler quando eram missionários, de que se alguém de vós tem falta de sabedoria... Peraí, você está para Tiago. Né? Você vai lá em Moroni, quando ele fala, se você quiser saber se aquelas coisas eram verdadeiras ou não, leia e ore. Então, a partir do momento que você sabe que o livro de Mórmon é verdadeiro, você sabe que o profeta que o traduziu foi um profeta de Deus. Se ele foi um profeta de Deus, você sabe que essa igreja que foi restaurada por meio dele é a Igreja de Jesus Cristo. Aí você compreende por que o livro de Mórmon, de fato, ele é pedra angular de nossa religião. O presidente Benson, ele ainda fala um pouquinho mais sobre essa questão de ser uma pedra angular. Hércules, dê para a gente, por favor. Hercule? Cadê o Hércules? O Hércules está me enganando. Lorena, lê pra gente, Lorena. Ok. O livro de Mórmon é a pedra angular de nossa religião em 3 aspectos. É a pedra angular de nosso testemunho de Cristo, a pedra angular de nossa doutrina e a pedra angular do testemunho. Lorena, então, olha só, né? O livro de Mórmon é pedra angular de tudo isso que você está vendo. Em relação ao seu testemunho de Jesus Cristo, como é que o livro de Mórmon tem fortalecido o seu testemunho a respeito de Cristo? O livro de Mórmon, ele realmente nos ensina sobre Jesus Cristo, né? E o seu autor é o próprio Deus. Então, meu testemunho, ele sempre cresce sobre a restauração e sobre Jesus Cristo à medida que eu leio e eu oro, né? Então, eu posso sentir, né, aquele poder, né? Eu posso sentir o Espírito, como Moroni, ele promete, né? De que essas coisas, elas são verdades. Excelente, perfeito. Muito obrigado, Lorena. E você vê aqui, pessoal, que o livro de Mórmon, de capa a capa, ele só fala de Jesus Cristo. Começa na introdução, Jesus Cristo, né, que fala um pouco sobre Jesus Cristo nas Américas e tal. Então, o livro de Mórmon, ele só fala disso. Você começa na capa, na verdade, não é nem na introdução, é na capa mesmo, tem lá, outro testamento de Jesus Cristo. Então, Cristo, eu tenho percebido, eu vou falar uma experiência pessoal minha. Algo que eu tenho notado nos últimos anos, em especial para estudar o livro de Mórmon, é que com o passar do tempo a gente passa a conhecer melhor Jesus Cristo. Porque olha só, quando você vai para o Velho Testamento, a impressão que você tem é de que Jeová, assim, quando você vê por fora, né, assim, meio por cima, é uma pessoa um pouco vingativa. Olha lá o que ele fez lá com o povo na época de Noé. Ou então que é um ser assim muito bravo porque manda matar todo um povo lá, inclusive as crianças e tudo mais. Aí quando você vai para o Novo Testamento, você já começa a entender que, poxa, não é bem por aí, né? Ele é muito amoroso, né? Ele é caridoso. E quando você vai para o livro de Mórmon, parece que completa, aí fecha. Aí você consegue entender melhor o caráter de Jesus Cristo. E no Novo Testamento, o próprio Salvador disse que vida eterna é esta, que te conheça a ti só por único Deus verdadeiro, Jesus Cristo é quem enviaste. Então, faz parte, se você quiser dar vida eterna, você conhecer Jesus Cristo. Porque como é que vai servir a alguém se você não conhece esse alguém? Como é que Cristo ele fala assim, sede vós perfeitos como eu sou. Tá, mas eu não sei quem é ele. Eu não sei como ele é. Então, o livro de Mórmon, ele tem essa capacidade de nos ajudar a compreender melhor o caráter de Cristo. Olha Cristo quando aparece nas Américas. Só o fato dele vir para as Américas já ensina muito a respeito de amor e caridade. Ele está com medo das crianças, está chorando com as crianças. Né? Aquele monte de criancinha. Olha o tipo de pessoa que era Cristo.
Olha Cristo conduzindo Leí e a sua família no deserto, acompanhando eles o tempo inteiro, né? Se desviaram, foi lá, chamou a atenção de todo mundo, o amor que Cristo tem por nós, né? Então, de fato, o livro de Mórmon ele tem essa capacidade de nos ajudar a aumentar ainda mais o nosso testemunho de Jesus Cristo. E isso é interessante quando você vê pessoas que não são membros da igreja, que não conhecem a igreja, que dizem assim, tem o livro lá do profeta Joseph Smith. Eu falei, não é de Joseph Smith, esse livro é de Jesus Cristo. Ele só fala de Cristo, o livro inteirinho. Certo? Agora, Douglas, de que forma que o livro de Mórmon tem sido a pedra angular do seu testemunho a respeito da igreja de Jesus Cristo? Eu acredito que só pelo fato dele ter feito com que eu conhecesse o Evangelho, foi através dele, dos missionários, é claro, que eu conheci esse Evangelho. E ele me fortalece mais toda vez que eu compartilho sobre ele. Por exemplo, eu tenho uns amigos que sempre perguntam, mano, como é que é o livro de Mórmon? Fala sobre o quê? Aí lembro da primeira vez que perguntaram, né? Até então eu só li o livro de Mórmon, não tinha testemunho nenhum. Aí eu pensei, poxa, como é que eu vou explicar para ele como é o livro de Mórmon se sempre eu durmo na metade dos capítulos? Se eu sempre tô pulando os versículos logo para a parte da guerra, né? A parte que tem ali o sangue e tudo mais. Aí eu fiquei, mano, é muito bom. Leia que tu vai gostar. Aí ele nem leu, né? Aí eu pensei, poxa, para eu poder compartilhar sobre o livro de Mórmon, eu tenho que ler de verdade, tenho que adquirir um testemunho, tenho que estudar. Então eu comecei a estudar mais pelos discursos, para ver se tinha alguma coisa que me interessasse mais no livro de Mórmon. Então fui estudando e vi que é um livro muito bacana se você realmente for parar para ler. E fortalece meu testemunho porque muitas vezes eu precisei de consolo, de ajuda para ajudar outras pessoas também, e o livro de Mórmon tinha resposta. O incrível é que ele tem a resposta para tudo. Tinha um missionário que ele falava assim, quando tu tiver alguma dúvida, pega o livro de Mórmon, aquele de capa mole, coloca assim em cima da mesa e deixa que ele vai abrir numa página para ti. Lá é o que tu precisa. Leia as 2 páginas que vai estar a resposta para ti. Quem ensinou isso? Uma vez deu certo. Um missionário. Uma vez deu certo só. Uma vez. Pois é. Mas eu ia, né? Eu fiz algumas vezes assim, eu fiquei, mas o que tem a ver isso aqui? Tem que matar meu próximo? Eu não entendi, cortar a cabeça dele. Mas é incrível se você fosse deixar levar pelo Espírito. Mas se você for procurar alguma coisa e ficar com o coração duro, você não vai achar nada. E o livro de Mórmon, ele fortaleceu muito nisso. E eu acredito que ele é verdadeiro, sim. Olha a diferença, né? Eu consigo notar a diferença do Douglas. No começo ele fala, o livro de Mórmon é legal. Aí daqui a pouco, do meio para o final, ele já fala, o livro de Mórmon, ele traz o Espírito, ele faz isso, faz aquilo e tal. Então, esse o ponto que nós precisamos chegar no livro de Mórmon. Parado legal. É um livro bacana, é interessante, tem a pancadaria do meio para o fim ali, mas tem que ver. Não, tem que focar no que é mais importante. Excelente, obrigado, Douglas. E essa estratégia aí, realmente, meu filho, imagina, né? Onde cair ali, a pessoa abre e falei, pronto, a resposta. E sabe que isso que o Douglas falou é importante, porque o que acontece? As pessoas acham que a resposta para todas as perguntas estão nas Escrituras, e não estão. Não estão nas Escrituras. Mas por que eu tenho que ler as Escrituras todos os dias para receber respostas? Aí aqui tá. Quando você lê as Escrituras, você traz o Espírito. E o Espírito vai te dar as respostas. Às vezes ele está lendo lá, e vai lá, Nefe cortou a cabeça de Labão, aí de repente do nada vem algo notando na tua mente e pensando assim, eu preciso pagar o dízimo esse mês. Estou atrasado com o dízimo. Gente, não tem nada a ver com Nefe cortando a cabeça de Labão. Mas por quê? Porque as Escrituras têm justamente essa capacidade de, quando você as estuda, de você trazer o Espírito para a sua vida. E é ele que vai te dizer o que você deve fazer. É claro que muitas vezes a própria Escritura vai te trazer as mudanças que você precisa fazer. Quando você tem as bem-aventuranças, quando você tem ali Mórmon ensinando Alma ensinando nas águas de Mórmon sobre a importância do batismo, sobre o convênio do batismo, mas mesmo assim é o Espírito que vai te ensinar o que você precisa mudar na sua vida ali. E de fato, Douglas, isso que tu disse aí, o livro de Mórmon tem um poder
é um poder sonífero, né? A gente tem que tomar cuidado mesmo, né? É tão espiritual, mas tão espiritual que dá vontade de dormir, né? Até a experiência de ler ali. Por isso que a gente tem que... Aí que está o sacrifício. Vocês conseguem ver que a nossa vida inteira é feita de sacrifícios? Porque, olha só, ler as escrituras, como todas as escrituras, não é fácil. Exige sacrifício. Ler por ler, meu filho, qualquer um lê, né? Mas estudar, sacrifício. Fazer uma oração que preste, sacrifício. Porque aquela oração que tu faz para abençoar o alimento, né? Aquelas orações, Senhor, eu fiz o que pude, abençoe, seguro, amém, né? Isso daí não passa nem do 1 centímetro do teu cabelo, né? Então é isso que a gente precisa compreender. Nem sei por que eu falei disso, né? Mas fugiu agora na minha cabeça que eu estava falando isso. mas vocês entenderam, né? Eu espero que tenham entendido, porque eu não entendi não, já me perdi no meio do caminho. Mas a gente precisa compreender que as escrituras, elas têm esse poder de nos abençoar ali. Agora a gente vai ver, pessoal, o presidente Nelson, ele nos dá algumas bênçãos que nós receberemos por estudarmos o livro de Mórmon. Deixa eu colocar aqui as bênçãos que ele nos promete aqui. Vanessa, lê para a gente, por favor. Ao estudarem o livro de Mórmon em espírito de oração, todos os dias, vocês tomarão melhores decisões, todos os dias. Prometo que ao ponderarem sobre o que estudarem, as janelas do céu se abrirão e vocês receberão resposta para suas próprias perguntas e orientações para a sua própria vida. Prometo que, ao se aprofundarem diariamente no livro de Mórmon, vocês serão imunizados contra os males diários, mesmo contra a sedutora praga da pornografia e contra outros vícios que entorpecem a mente. Excelente, muito obrigado, Vanessa. E, Vanessa, olha só o que ele fala aqui. Quando você estudar o livro de Mórmon todos os dias... Cadê? Me perdi aqui. Tá com um negócio bem Cadê? Tá bem na minha frente. Aqui, ó. Aqui ele fala, vocês tomarão melhores decisões. O que você acha, Vanessa, que quando você estuda o livro de Mórmon todos os dias, você acaba tomando melhores decisões? Desculpa, minha filha tá inspirada. Sem problema. É porque quando a gente estuda as escrituras, a gente tem um Pai Celestial mais próximo da gente, Espírito Santo mais próximo da gente. Então, isso faz com que a gente pense muito bem sobre as decisões que a gente vai tomar. Então, se nós estudarmos e tivermos várias coisas, coisas boas na cabeça, a gente acaba fazendo sempre coisas boas, entendeu? Excelente, perfeito. Obrigado, Vanessa. Vai lá, Douglas, pode falar. Sobre isso, melhores decisões, eu conheci um senhor da ala cabanagem da minha estaca. A gente foi ao templo junto, ele era do meu quarto. Aí ele falou que ele sempre recebia orientação do Espírito Santo para tomar melhores decisões. Aí eu pensava, sempre tem um no quarto que fala isso, né? Que é o mais inspirado. Ele começou a contar a história dele. Aí ele falou que ele sempre lia o livro de Mórmon. E um certo dia, ele trabalhava numa lojinha, né? Ele ia sair e o Espírito Santo falou, não sai, para ele. Então ele ficou, tá. Ele não saiu. Ele passou a tarde toda na lojinha, sendo que já devia ter saído umas 2 horas atrás e não saiu. Quando foi de tarde, o Espírito Santo liberou ele, assim, por dizer. Quando ele saiu, tinha um amigo dele no canto, que era segurança, e falou que tinha um carro parado do outro lado da rua, esperando por ele, que passou um tempão ali. Aí ele falou, mas como tu sabe que tava esperando por mim? Porque ele abaixava o vidro, ficava olhando para ti e saía depois. Dava a volta e depois voltava. Então, ele fala que toda vez que ele recebia um alerta do Espírito Santo é porque ele tinha lido o livro de Mórmon antes. E isso aconteceu várias vezes, foi não só a parte do carro, mas a parte de segurança, a parte dele não saber o que fazer e tomar uma decisão melhor. Então ele falou que ler o livro de Mórmon deixa ele sensível ao Espírito Santo. Então ele falou que o livro de Mórmon, e
oração também, é claro, ajudou muito ele ao longo da vida dele. É isso. Excelente, perfeito, muito obrigado, Douglas. Olha só. Então, vamos ler o livro de Mormon para o caboclo do carro preto não pegar a gente, né? Tá? Excelente, gostei da experiência. Emily, olha só aqui, ele fala também que quando a gente estudar o livro de Mormon todos os dias, as janelas do céu se abrirão. O que significa isso, Emily, para você? Dá para me ouvir? Dá para ouvir. Eu acho que, apesar dessas partes da gente tomar a melhor decisão, né? Olha, eu não posso ser muito firme, porque eu não leio o livro de Mormon todo dia, para ser bem sincera. Mas acredito que as bênçãos virão pra gente, né? Porque lendo o livro de Mormon, das vezes que eu já li, a gente pode pegar experiências e tomar melhores decisões. Porque às vezes, pelo menos isso já aconteceu comigo, tinha uma história, eu não lembro aonde, do livro de Mormon que aconteceu e que eu vi que aconteceu parecido comigo. Aí eu fiquei assim, isso aí eu já vi, então não irei fazer. Aí é isso, eu acho que é isso. Excelente, o livro de Mormon é um excelente professor, né? Nos ensina tanto o que nós devemos como o que a gente deve fugir e nunca fazer, né? Exatamente, excelente. E agora lembrei que o Douglas tinha falado que ele dava uma avançada ali no livro de Mormon para chegar na parte da guerra, né? E isso é legal, que isso também é uma testemunha de quem sabe que o livro de Mormon é verdadeiro, porque você vê, até esse ponto onde tem ali as palavras de Mormon, quem fala em tempo inteiro é Nefe. Se você olha, você vê uma narrativa muito diferente. Você vê a forma como o Nefe escrevia, e quando você vai e chega em palavras de Mormon, você pega e fica todo feliz, porque mudou quem estava escrevendo. A forma de escrever é diferente. Você consegue notar a diferença, né, da forma como ele se comunicava. Você vê que Nefe, ele se preocupava com umas coisas que Mormon, ele achava que não, agora eu vou falar mais das guerras, vou falar de alguns outros assuntos, e começa a ficar algo mais ritmado, né, mais animado ali para a gente ler. É por isso que o povo, quando vai ler, trava em Nefe, né? Primeiro e segundo Nefe. Então, minha filha, assim, se você passou do segundo Nefe, dali é só ladeira abaixo, é só felicidade, né? Mas até passar segundo Nefe, é trabalho todos os dias. E essa é uma prova que nós temos de que o livro de Mormon é verdadeiro. Vai lá, Manu. Só comentando sobre isso que você falou, acho que das duas primeiras vezes, né, que eu tentei ler o livro de Mormon, estudar, né, o livro de Mormon, eu parei realmente segundo Nefe. Eu não sei a passar segundo Nefe, mas voltando à citação, né, sobre as janelas do céu se abrirão, quando nós estamos lendo o livro de Mormon, isso aconteceu comigo nas primeiras vezes que eu realmente consegui estudar o livro de Mormon, foi como se o véu, ele rompesse, né? Ele rompe com uma facilidade a mais, né? Então, a gente fica mais sensível, mais propício a receber mais revelação do Senhor para nossa vida, através do livro de Mormon. Excelente, exatamente isso, Manu. Quando você lê o livro de Mormon, você fica mais propício a receber revelações. É como se você chegasse para Deus e falasse assim: Pai Celestial, eu quero receber uma revelação. Estou fazendo a minha parte, estou me sacrificando, estou lendo o livro de Mormon, estou estudando de verdade, e ele te concede essas revelações, abre de fato a sua mente. E a gente aprende mesmo, como até a Emily falou, a gente aprende com os personagens que estão ali. E às vezes a gente acaba até pensando assim: nossa, eu sou muito parecido com o Laman e Lemuel, tá na hora de eu mudar. Eu sou igualzinho, eu faço a mesma coisa ali que eles. Se eu não mudar logo, meu filho, eu que vou me afastar do evangelho. Ou então, olha, eu sou igualzinho, né? Vou ser exaltado rapidinho, né? Olha o orgulho. Então, a gente acaba vendo ali olha só o exemplo de Amon. Eu acho incrível Amon, aquilo que ele faz. É inteligente mais, Amon é muito inteligente. Chegar para pregar no meio dos Damanitas e não pregar. Imagina, olha que missionário. Chegou para pregar e não pregou. O que ele fez foi servir as outras pessoas, né? Eu gostei tanto. O livro de Mormon tem uma influência tão grande na minha vida que no ano do livro de Mormon, que a gente estava dando o livro de Mormon no Instituto, o nome do meu filho é Miguel. E o Miguel estava para nascer. E eu senti, eu estava estudando ali o livro de Mormon e de repente veio a experiência de Amon. Aí eu peguei Miguel Amon, tá aí o nome do moleque. Nada a ver. Igual o Douglas Roberto, nada a ver. Né? Aí Miguel Amon. Ficou bom, ficou bonitinho.
né? Aí eu fiz isso assim, eu senti, não, eu tenho que colocar esse nome. Porque Miguel é um nome forte que você vê nas escrituras, e Amon, o dia que o meu filho resolver se afastar da igreja, meu filho, vai ter que explicar para todo mundo onde que veio Amon. Ele nunca vai poder apagar o nome de um profeta da igreja. O tempo inteiro vai carregar aquela sina por trás dele, né? E, então, por isso que eu falei para a pessoa, o próximo filho também vai ser, eu vou colocar de Pedro Moroni, olha, pensa um nome bonito desse, tá bonito, né? Pedro Moroni, né? Se afastar da igreja, vai estar lá o nome carregando o resto da vida ali. Mas o livro de João, ele tem essa influência mesmo sobre nós. Agora, Jaine, quais foram as bênçãos que você já recebeu por estudar o livro de Mormon? Olha, eu não sei te dizer ao certo, né, em relação, por exemplo, a testemunho, quando foi que eu realmente senti que o livro de Mormon era um livro correto. Mas, na missão, né, que é uma coisa assim que aconteceu recente, foi onde eu amei o livro de Mormon, né, e eu realmente vi a mudança, né, e a gente sente a mudança, por exemplo, quando a gente deixa de estudar, nossa, não é a mesma coisa, mesmo que às vezes a gente leia só um minutinho, às vezes a gente lê só um capítulo, mas ler o livro de Mormon faz muita, muita, muita diferença no nosso dia a dia. Então, posso te dizer que as bênçãos que eu já recebi, né, são muitas, mas principalmente a proteção, né, porque quando a gente lê o livro de Mormon, a gente aprende mais. E quando a gente aprende mais, a gente tem aquele desejo de colocar em prática. Então, proteção contra fazer coisas erradas, né? Não, eu preciso fazer isso porque, né, eu aprendi, eu tenho que colocar isso em prática. E uma outra bênção também é conhecer mais o Salvador Jesus Cristo. Então, quando a gente conhece mais o Salvador Jesus Cristo, a gente se esforça para ser melhor, né? Então, eu acho que essas são as duas principais. Excelente, né? Perfeito. Vai lá, Pri. Apertou errado nada, agora tu vai falar. Ai, que... Isso não foi o espírito que te conduziu e te guiou, tá vendo aí? Não, mas eu ia comentar sobre isso, né? Sobre as bênçãos do livro de Mormon. Todas as vezes que eu tô assim, tentando não, quase assim, vamos dizer, perdendo as forças espirituais para cumprir com algum mandamento da igreja, eu vou lá e procuro um discurso falando sobre, tipo, por que eu devo pagar o dízimo? Porque as bênçãos do livro de Mormon? Por que eu tenho que guardar o dia do Senhor? Sempre procuro me fortalecer para estar cumprido com o mandamento, né? E ler o livro de Mormon, as bênçãos que eu vejo são diárias na minha vida. Principalmente e compreender o meu papel aqui na Terra e o cumprimento do Salvador conosco aqui. Ele fala sobre tudo. E as escrituras, por mais que sejam, né, aconteceu antigamente, mas nós vemos muito desses exemplos que estão também acontecendo hoje de maneira diferente, mas também estão acontecendo. E nesses momentos, o Senhor também mostrou muita compaixão, por mais que tivesse que ser feita daquela maneira. Então, muitos dos momentos de fraqueza, de tristeza, de frustração, eu vou em busca das escrituras para sentir muito forte o amor do Pai Celestial, né? Em saber do meu propósito aqui na Terra e sentir esse amor e como também eu posso ajudar também outras pessoas a sentirem o mesmo. Excelente, perfeito, obrigado. Você está vendo aí como foi o Espírito que te conduziu? Pode falar você também, Letícia. Foi sem querer. Não, foi Espírito. Fala, Letícia. Quais foram as bênçãos que tu tem recebido por ler o livro de Mormon, por estudar o livro de Mormon? Ai. Sabe, eu tava pensando aqui quando eles leram aquela citação do presidente Nelson, né? Onde ele falava que a gente vai encontrar resposta para as nossas orações. E é algo que eu gosto muito, desde quando eu tava na missão, buscar desenvolver os atributos, né? E eu penso muito que, às vezes, que coisas que eu tô errando, né?
Às vezes eu sou meio lenta para perceber essas coisas, mas é algo que eu gosto muito no livro de Mormon, porque ele realmente responde as minhas perguntas em orações a isso. E são perguntas tão claras e são respostas assim tão claras e específicas que às vezes eu fico, caramba, parece que o livro de Mormon me conhece melhor do que eu. Mas é incrível como realmente essa promessa do presidente Nelson é real. Quando a gente realmente tem o desejo de se tornar discípulo de Jesus Cristo e melhorar, e a gente estuda o livro de Mormon, o espírito de oração, ele realmente nos mostra aquilo que é necessário para que a gente possa ter uma verdadeira mudança, né? Eu gosto muito, muito mesmo de ler as histórias e ver os detalhes, né, que existem em cada uma delas, que às vezes também nos ensinam um pouco mais sobre coisas que a gente às vezes passa despercebido, né, no dia a dia, passa despercebido na nossa conduta, mas o bom é que com ele a gente pode aprender mais a como se aproximar mais, a aperfeiçoar nosso caráter, né? Excelente. E olha só, a importância que a gente tem de compreender que nem é tanto o que está escrito, mas o fato de você cumprir com o mandamento, estudar o livro de Mormon e receber revelação. Porque se fosse só o que está escrito, gente, você só ia ler uma vez na vida e nunca mais você ia ler. Então, por mais que você leia o livro de Mormon todos os dias, se você ler todos os anos o livro de Mormon de capa a capa, você sempre poderá receber revelação. Sempre. Douglas, quer falar, Douglas? Douglas vai falar, depois a gente vai terminar. Mas é que foi sem querer também, é? Eu só queria dizer sobre o que a irmã Pri falou, que quando a dúvida bater, eu esqueci qual foi o apóstolo que falou isso, mas ele fala que nós temos que primeiro duvidar das nossas dúvidas antes de duvidar da nossa fé. Excelente. Excelente, exatamente isso. Perfeito, muito obrigado, Douglas. E é isso, pessoal, né? Que vocês possam fazer uma meta. Se você ainda não estuda o livro de Mormon todos os dias, o que você pode fazer para estudar todos os dias? A gente não está falando de estudar meia hora, 1 hora, 2 horas, né? Começa com pouco, 5 minutos, 10 minutos é o tempo que você passa. Não vou dizer que é o tempo que você passa no WhatsApp, porque tu passa horas no WhatsApp, né? Mas 10 minutinhos, não é nem 2 respirações direitas, ó. Respirei, inspirei, pronto, acabou, né? Já foram 5 minutos ali. Mas que a gente possa fazer disso uma prioridade, para que a gente possa ser protegido, a gente possa receber revelações. Olha só a promessa do Bent Nelson, que inclusive, se nós estudarmos o livro de Mormon todos os dias, a gente vai estar imunizado contra a praga da pornografia e outros vícios que entorpecem a mente. Então, olha só como que a pornografia tem se tornado uma praga, tem se alastrado por todos os lugares, e você pode se proteger estudando o livro de Mormon. Que bênção que isso que nós temos na nossa vida. E cada dia mais vai se tornar mais importante ainda estudar o livro de Mormon, porque as situações vão se tornar mais difíceis, né? É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro, sei que precisamos estudar todos os dias e que devemos nos arrepender. É a partir de hoje, quem ainda não se arrependeu. Deixa essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus Moura, pode fazer a oração para a gente encerrar, por favor? Posso sim. Pai Celestial, nós somos muito gratos, Pai, por ter aprendido sobre o livro de Mormon, por ter fortalecido nosso testemunho sobre essa obra tão maravilhosa. Obrigado, Pai, por podermos fazer parte do Instituto e aprender sobre o Teu Evangelho e sobre as coisas da Tua Igreja. Pedimos, Pai, que você possa nos abençoar com uma boa noite hoje, que possamos estar bem durante o resto da nossa semana e que a sábado possamos ir ao Instituto e ir ao baile e nos divertir. Também te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos conceder a opção do Teu Espírito e que o Senhor sempre possa nos proteger. São essas coisas que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem lembrado, o Matheus mencionou aí, foi inspirado, baile sábado agora, pessoal, depois das aulas, e nós iremos anunciar a nossa programação de Páscoa. Na verdade, assim, a nossa premiação de Páscoa. Esperem que o negócio vai ser top nessa Páscoa. Se no ano passado o pessoal ficou surpresa, a Priscila, que me fez ir no meio da chuva, passar por 5 rios. Existe o perdão, irmão Terra. Ó, esse ano vai ser top. Esse ano, vocês espera só o ovo de Páscoa que vai ter, vai ser aquele ovo de colher assim, né? Que a irmã Jéssica lá de Coraci faz. Ali é top, viu? Ali é outro nível. Então, esperem só. Só que eu só vou falar a partir de sábado. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês.